Graça e paz, meus amados, está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, iremos abordar a lição de número 7, que tem por título Não retribua pelos padrões humanos. Então, nessa revista, nós iremos tratar sobre a ira. Iremos tratar de como o Senhor falou no Sermão do Monte acerca desta problemática. De como nós, como cristãos, devemos agir diante desta situação. O Senhor, por acaso, incitou a violência? O Senhor, por acaso, em um dado momento falou, retribua com a mesma proporção que lhe foi retribuído? Será que em um dado momento Jesus falou, retribua da mesma forma que lhe ofertaram? É sobre esse tema, é sobre essa discussão que nós abordaremos em instante à luz da Bíblia Sagrada aqui no nosso canal Tens um Minuto. Vem comigo! Meus amados, é com muito prazer que estamos aqui novamente gravando para você. Já estamos na nossa 7ª lição, já passamos mais da metade dessa revista maravilhosa que tem por título Os Valores do Reino de Deus. Estamos abordando aqui, durante essas lições, o Sermão do Monte, que foi explicitado por Cristo. Meus queridos, esta lição de hoje, eu vou ressaltar para você mais uma vez o título, tem a seguinte frase, não retribua pelos padrões humanos. Está datado de 15 de maio de 2022, próximo domingo. Então, esta lição vai falar sobre vingança, vai falar sobre ira, vai falar sobre retaliação. Como nós devemos nos comportar diante desta situação? E eu tenho certeza que eu e você aprenderemos muito nessa lição, porque o Senhor Jesus tem ensinamentos ricos para mim e para você neste momento a qual você se dedica para ouvir a sua palavra. Eu quero ler com você o nosso texto áureo, que está lá em Levítico, capítulo 19 e o versículo de número 18. O texto nos diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A nossa verdade prática nos diz, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 38 ao versículo de número 48. Acompanhe comigo. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. A nossa palavra-chave é a palavra retribuição.
Partindo desse pressuposto, vamos então para o nosso primeiro tópico, que tem por título: A vingança não é natureza do reino. E está dividido em dois subtópicos, a saber, a lei de Talião e, em segundo, o cristão e a vingança. Fazendo um apanhado do nosso primeiro tópico, que fala que a vingança não é natureza do reino, eu quero trazer a priori uma explicação para você acerca da lei de Talião. A lei de Talião. Talião não é o nome de uma pessoa, tá? Talião é um código de leis antiga tanto quanto o código de Hammurabi. E a lei de Talião regia a parte judaica do povo judeu daquela época. Então, quando Jesus cita, quando está explicitado por Mateus aqui, essa lei do olho por olho, dente por dente, aqui não está falando nem fomentando a vingança. Até porque a lei dizia que um ser humano não podia julgar o outro ser humano. Pelo contrário, se o ser humano cometesse, um exemplo para você aqui, cortasse a perna de um indivíduo, aquele indivíduo culpado seria levado para um tribunal e o tribunal então julgaria ele na mesma proporcionalidade, ou seja, a pena seria ele perder a perna. Então essa lei aqui fala de proporcionalidade. Em momento algum está fomentando para que você vá lá e se vingue. Pelo contrário, iremos estudar aqui ao longo desta lição de hoje que o cristão, o verdadeiro servo de Deus, aquele que teve uma vida transformada, ele não faz vingança com suas próprias mãos. Ele sabe que a vingança vem de Deus. Que Deus, em um dado momento, retribuirá para aquela pessoa a qual lhe ofendeu, a qual lhe cometeu algum mal, na proporcionalidade que aquela pessoa merece. O verdadeiro cristão, como nós iremos abordar aqui por diante, é aquele que vira a outra face. Ele tendo meios para cometer algo de ruim para com o outro, ele não o faz, porque ele tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. Então ele é uma pessoa controlada, ele é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então nesse primeiro tópico, iremos abordar justamente sobre isso. Lei de Talião. A lei de Talião é o quê? A lei da proporcionalidade. Talião é como quisesse dizer para mim e para você, tanto quanto, da mesma medida, do mesmo modo que. É de uma palavra lá do latim, lex talion. Lex talion. Então guarde isso bem. E o segundo tópico vai falar para mim e para você que o cristão e a vingança. Por quê? Porque Jesus aqui vai tratar nesse aspecto aqui, neste subtópico, justamente sobre a questão de como você deve se comportar diante disso. O autor da revista vai dizer o seguinte: de acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho do Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Entendeu? Mesmo acontecendo isso, essa pessoa passaria por um tribunal. Porque muitas das vezes nós vemos essa frase do olho por olho, dente por dente, sendo interpretada de forma errônea. Olha, a Bíblia está fomentando, a lei está fomentando, a lei de Talião está dizendo que deve ser dessa forma. Não, a lei de Talião não está dizendo que você deve fazer isso com quem fez com você. Não, a lei está dizendo que existe um tribunal, que existe alguém competente para fazer isto, ok? Que isso fique bem claro. E você, como cristão, como servo de Cristo, aí o autor diz, o salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Então não se preocupe com aqueles que já cometeram alguma coisa com você. Eu sei que nós vivemos uma geração que incentiva, que fomenta a vingança. Se alguém fizer isso comigo, eu vou fazer o mesmo, ou numa proporcionalidade maior.
Se uma pessoa der uma tapa em mim, eu vou dar duas nela. É essa geração. Os filmes hollywoodianos fazem a mesma coisa. Quem é o herói? Aquele que se vinga, aquele que mata, aquele que dá muita pisa, né? Falando de uma forma nordestina, aquele que massacra, aquele que vai lá e destrói 1, 2, 3, destrói uma cidade, se possível, e o povo ovaciona, levanta. Esse é o herói, esse é o vencedor, esse é o valente. Não. Jesus vai na contramão do pensamento humano. Jesus disse, não, valente, corajoso, é aquele que, como eu falei anteriormente, podendo fazer tudo isso, ele não faz e deixa nas mãos do Senhor, porque sabe que do Senhor vem a verdadeira, legítima vingança. Amém? Partindo para o nosso segundo tópico, que tem por título O amor é a expressão natural do reino. E ela está dividida em 3 subtópicos, a saber, primeiro, virar a outra face, em 4 subtópicos, porque o autor vai dividir e vai falar para mim e para você que há 4 pontos fundamentais daquele que realmente foi transformado por Cristo. E ele divide isso em 4 subtópicos. O primeiro é virar a outra face. Segundo, arrastar para o tribunal. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. É muito interessante. Terceiro, obrigar a fazer algo. E quarto, fazer alguma coisa por alguém. Vamos discutir isso mais. Sobre o nosso primeiro subtópico desse segundo tópico, já é interessante. Virar a outra face. É interessante que Nietzsche vai dizer o seguinte. Friedrich Nietzsche, muito conhecido, né? Filósofo conhecido, ele vai dizer o seguinte. Se uma pessoa bater na minha face, eu não vou virar a outra face. Pelo contrário, eu vou bater nos 2 lados da face dele. Aí você se espanta, que é isso? Mas isso é o retrato do homem carnal. Isso é o retrato daquele que não foi transformado pelo Espírito Santo. Não há nada de diferente. Eu tenho certeza que na nossa contemporaneidade você tem visto isso. Quantas pessoas não têm perdido a vida por causa de um tapa? Por causa de uma palavra, né? Falou uma coisa que aquela pessoa não gostou. E a ira se levantou, né? Xingamentos. Quantas das vezes pessoas têm perdido a vida porque xingou o outro e o outro se sentiu ofendido e então eu vou me vingar. Eu não posso deixar que minha moral, né, seja rebaixada, não, desqualificada. Eu vou mostrar que eu tenho poder, que eu sou melhor, que eu sou mais forte, que eu sou corajoso e vai lá e tira a vida daquela pessoa. Não só perde o sossego, quanto também a sua liberdade. E é isso que Satanás tem feito. Incentivado, fomentado essa geração a viver essa reciprocidade maligna. Se você fazer isso comigo, eu devolvo. Se você cometer tal coisa comigo, eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer ou na mesma proporcionalidade ou maior. Aí Jesus vem e dá uma tapa e mostra a seguinte coisa. O verdadeiro cristão é aquele que vira a outra face. Olha que coisa interessante. E o autor vai dizer, todavia aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Você já imaginou? A pessoa dá uma tapa no seu rosto e você diz, eu te perdoo em nome de Jesus. É como se desamarrasse aquela pessoa. É como se quebrasse aquela pessoa ao meio. Aquela pessoa esperando que você o retribuísse da mesma forma. Você mostra através das suas atitudes que você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo de você sair por aí não, oferecendo a sua face, quem quer bater em mim porque eu sou um verdadeiro cristão. Não dessa forma. Aqui está falando de uma situação em específico, de você agir conforme o Senhor Jesus te ensinou. O segundo ponto que o autor analisa é arrastar para o tribunal. E eu tenho certeza, e infelizmente a gente tem visto muitos cristãos que têm levado outros para o tribunal. E é uma briga que arrasta por anos. E não só afeta só a sua amizade, como constrói uma inimizade que faz mal não só para ele, mas para com a sua comunhão para com Deus. Porque lembre-se, para se ter uma boa comunhão com Deus, você tem que ter uma boa comunhão para com o teu próximo.
E essas idas para o tribunal têm fragmentado, têm destruído não só muitos lares, quanto muitas amizades e muitos matrimônios. E o autor aqui ressalta, à luz da Bíblia Sagrada, de você se reconciliar com o seu próximo enquanto está ao caminho, enquanto está a caminhar com ele. Ou seja, não deixe que aquele percurso termine, mas que antes você possa entrar em um acordo, entrar em uma união, para que chegue aquele término daquela caminhada e ambos digam: estamos acordados e não vamos precisar ir para o tribunal, mas vamos sim seguir o que o nosso Senhor ensina. Veja, Jesus não fomenta e não quer em momento nenhum a desunião. É por isso que o autor diz, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união, o amor, a paz, a coinonia deve ser algo bem presente na vida daquele que serve ao Senhor. É por isso que ele diz, o verdadeiro cristão é aquele que não arrasta para o tribunal, mas tenta, ao longo do percurso, chegar a um acordo. Terceiro ponto que o autor analisa é obrigar a fazer algo. E é interessante aqui que o autor vai dizer que trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. E aqui ele traz o exemplo do sirineu. O sirineu que foi obrigado a carregar aquela cruz de Jesus. E o autor diz, olha, ele pode te obrigar a você caminhar 1 milha, mas você só carrega 2, se você realmente quiser. É interessante isso, de não fazer nada obrigado. O autor vai dizer aqui da revista, tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja do trabalho ou de qualquer outra. E ele cita para mim, para você, Mateus, capítulo 28 e o versículo de número 20. Com mais tempo, leia na sua casa. E em quarto e último ele fala, fazer alguma coisa por alguém. E aqui é interessante. Ele vai falar o seguinte, aquele que foi moldado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele não nega algo a alguém. Ele podendo fazer, ele faz. Ele podendo ajudar, ele ajuda. Ele não faz como aquele sacerdote e aquele levita que passou de largo, deixando aquele homem no caminho abatido, quase morto. Pelo contrário, o verdadeiro cristão é aquele que faz como o bom samaritano. Pega o homem e faz tudo o que está ao seu alcance para erguê-lo e para colocá-lo novamente na caminhada. Esse é um reflexo daquele que serve ao Senhor, que não procura a ira, que não procura a vingança, que não procura a retaliação, mas sim o amor. Pois o amor é o primordial, é o principal de todas as coisas. É o principal na vida daquele que serve ao Senhor e que diz ser seu discípulo. O nosso último tópico tem por título Buscando a Perfeição de Cristo. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, uma justiça mais elevada, o amor mais perfeito e perfeitos como o Pai. O primeiro subtópico, que é uma justiça mais elevada, eu quero que você entenda uma coisa. Veja que frase maravilhosa eu vou citar para você. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Eu vou repetir para você. Em vez de planejar a vingança, ore por aquele que te magoa. Por que eu devo fazer isso? Concluindo essa nossa lição, porque eu fui transformado por Cristo e eu sei que a justiça do meu Pai é muito mais elevada. Elevada por quê, Otoniel? Porque a nossa justiça está igual à justiça do tempo de Abacuque. Abacuque fala para Deus, Senhor, até quando eu vou viver desta forma, vendo a sentença nunca sair? Vendo a justiça nunca ser executada da forma certa? Essa
é a visão de Abacuque do seu tempo, que parece que ele está falando no século 21, no ano 2022. Parece que ele está vivendo nossos dias, porque esse é o reflexo da nossa justiça. Então, por mais que a justiça humana seja falha, lembre-se de uma coisa, a justiça do céu não falha, ela é sublime e mais elevada do que qualquer outra justiça. O nosso segundo subtópico diz, um amor mais que perfeito. E aqui o autor vai citar a palavra ágape, ou agapau, que é a palavra original. É um amor que o autor vai definir da seguinte forma. É um amor que sabe receber com alegria, que acolhe, que ama ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Ou seja, este é o amor que você deve ter como servo de Cristo, como discípulo dele. E em terceiro e último, perfeitos com o amor do Pai. Aí parece impossível, né? Eu e você ter esse amor do Pai. O autor, ele conclui da seguinte forma. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo podemos atravessar a barreira da carne. Então lembre-se, os frutos do Espírito que habita dentro de você é o exemplo de que você realmente é um discípulo de Cristo, um servo do Senhor, que não anda segundo o curso desse mundo, mas segundo a Bíblia Sagrada. Que em vez de preferir a vingança, a retaliação e o ódio, você prefere amar como Cristo amou. Porque lembre-se, mesmo Cristo pendurado naquela cruz, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido pregado, ele diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Faça o mesmo. Quando a calúnia bater na tua porta, quando vierem te esbofetear, lembre-se de uma coisa, Cristo já pagou um alto preço por você. O que você deve dizer é, Senhor, me dá a capacidade de amar, me dá a oportunidade de amar, me dá, meu Pai, esse desejo de ser um pequeno Cristo, como muitos autores falam, um imitador teu, um discípulo teu, para mostrar para esse mundo que tem como preferir amar em vez de odiar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Ele aplique melhor essa palavra no teu coração. Forte abraço.